Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz seja convosco. Meu nome é Eiji Kojima e é um prazer, é um privilégio nós estarmos mais uma terça-feira juntos para tratarmos algo sobre a palavra de Deus, para trazermos uma palavra que venha diretamente de Deus aos nossos corações, uma palavra para a edificação da nossa fé, para o nosso fortalecimento e para o nosso alimento espiritual. E de imediato eu gostaria de fazer uma leitura de um texto bíblico que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e parte do versículo 5. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: Ao momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E a parte B do versículo 5 diz: Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. E quando nós olhamos para essa realidade a qual nós passamos hoje, para isso que vivemos hoje, nós vamos perceber que, em razão desse distanciamento social ao qual nos foi imposto, em razão da necessidade de estarmos cuidando uns dos outros a fim de evitar a disseminação desse vírus do Covid-19, nós fomos obrigados a ficarmos reclusos em nossa casa. Hoje você precisa manter o distanciamento social, até mesmo da sua própria família. Hoje nós não podemos mais ter cultos presenciais, somente cultos online. Nós não podemos mais nos reunir na casa do Senhor, na casa de Deus, a fim de estarmos cuidando uns dos outros. Então, em obediência às autoridades que foram constituídas por nosso Deus, nós estamos reclusos em nossos lares. Nós estamos praticando esse distanciamento social, esse afastamento social. E nós vamos perceber então, pela leitura dessa passagem, que hoje o nosso tempo não é de abraçar. O tempo a qual nós estamos é o tempo de se afastar. E quando eu estava fazendo a leitura dessa passagem, o Senhor colocou em meu coração uma outra passagem que está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, que vai relatar a história de Jacó e seus filhos, mais especificamente da história de José do Egito. E nós vamos ver, nós conhecemos a história de José do Egito, nós vamos ver que dessa história a palavra vai relatar no capítulo 37 que José ele tinha 17 anos de idade. Ele tinha 17 anos de idade quando ele começou a ter aqueles sonhos, quando ele começou a ter aqueles sonhos em que direcionavam algo para a vida dele, para o que ia acontecer na vida dele. Mas nós vamos ver também que apenas com 30 anos de idade é que o sonho dele foi cumprido e ele se tornou então governador do Egito. E nós vemos então que desse lapso temporal, dos 17 anos até os 30 anos, foram necessários decorrer 13 anos. E quando nós olhamos para essa história de José, quando nós olhamos para José com 17 anos, até ele chegar aos 30 anos de idade, nós olhando a história que a Bíblia nos relata, nós podemos ver que José, com 17 anos, ele não havia capacidade alguma para ser governador, para se tornar governador de uma determinada região, quanto mais governador do Egito. Nós vemos que José, ele era um jovem, ele era um adolescente, um jovem que era amado por seu pai. Ele talvez havia se tornado um jovem mimado, bajulado pelo seu pai. A palavra vai relatar que ele era o filho mais amado de seu pai, enquanto os seus irmãos mais velhos saíam pelo campo para trabalhar, para cuidar dos rebanhos de seu pai, Jacó. José ficava em casa e, vez ou outra, José era encarregado de sair atrás de seus irmãos
para verificar o que eles estavam fazendo, de que forma eles estavam trabalhando, se estavam fazendo alguma coisa de errado, e ele era responsável para trazer um relatório detalhado de seus próprios irmãos para o seu pai. Mas nós vemos também que José, ele, por ser o filho amado e querido de seu pai, ele era aquele que recebia um único e exclusivo presente. Foi o único que recebeu de seu pai um exclusivo presente, um vestido colorido, um vestido que o diferenciava de seus irmãos. E nós vamos ver que, com toda certeza, José, da forma que ele estava sendo criado, da forma que ele havia crescido, ele não tinha maturidade alguma para se tornar governador. Ele não tinha responsabilidades para... Ele não havia assumido responsabilidade suficiente para se tornar governador de uma determinada região e governador do Egito. Mas nós vamos perceber que quando José estava com 17 anos, que os seus irmãos o venderam como escravo. Primeiro o lançaram num poço, ali numa cisterna, e depois o venderam como escravo. Ali se iniciava o momento da vida de José de se afastar. A partir do momento que ele foi lançado naquele poço, não era mais o tempo de abraçar, mas era o tempo de se afastar. Era o momento que José precisava passar. Era um período, um momento na vida dele que José deveria enfrentar para que então ele pudesse, quem sabe, lá na frente, experimentar aquilo que Deus havia colocado em seu coração. E nós vamos ver que José, sendo vendido como escravo, ali se iniciando então o momento, o tempo dele se afastar da sua casa, se afastar da sua família, estar impossibilitado de abraçar o seu pai, nós vemos que nesse momento algo começa a acontecer na vida dele. E nós vamos ver que José, ele é vendido como escravo, então ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, e lá ele começa a servir como servo dentro daquela casa. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor era com José e tudo que ele fazia, aonde José colocava sua mão, Deus prosperava e tudo ia bem. E José então se tornou um homem muito responsável. Ele se tornou um homem responsável por administrar todos os bens, toda a casa daquele homem rico chamado Potifar. Então Deus estava trabalhando na vida dele. Mas nós vemos que José, ele passando por aquele momento, ele decidiu se afastar do pecado, ele decidiu não estar no pecado, ele decidiu não fazer o que era errado, o que desagradava ao Senhor, a fim de ele permanecer no propósito que Deus havia traçado para a vida dele. Então, aquele momento em que era o tempo de José se afastar, ele passou, mas ele passou com entendimento que aquilo era necessário, que aquele tempo era preciso para ele, então ele abria mão do pecado, ele por amor ao Senhor, ele praticava aquilo que estava certo, aquilo que era o correto, ele não quis se deixar levar por questões que aquele momento a mulher de Potifar tentou fazer com que ele se envolvesse com ela, mas pelo contrário, mesmo que dizer não ao pecado representasse ele ir parar no fundo de uma prisão, José decidiu passar por isso. Sabe por quê? Porque naquele momento José estava adquirindo maturidade. E nós vamos ver que maturidade não é o tempo decorrido enquanto nós envelhecemos. Adquirir maturidade não é o tempo em que nós envelhecemos. Pelo contrário, adquirir maturidade diz respeito a nós entendermos a ponto de assumir as responsabilidades pelos nossos atos. E José, então, se algum tempo atrás ele se mostrava um jovem imaturo, um jovem bajulado pelo seu pai, mimado pelo seu pai,
alguém que não tinha maturidade alguma, que não tinha responsabilidade alguma. Agora que ele estava passando por esse tempo de se afastar, ele estava entendendo então, ele estava adquirindo então a maturidade necessária a ponto de ele entender que um ato que ele fosse praticar indevidamente poderia gerar algumas responsabilidades. E a fim de que ele não arcasse com aquelas responsabilidades por aquele ato incorreto dele, ele resolveu manter-se reto, com o coração reto ao Senhor, mesmo que aquilo representasse ele parar em uma prisão, mesmo que injustamente. Mas nós vemos também que nesse período de José, nesse período de crescimento dele, o Senhor era com ele mesmo naquela prisão, a ponto de que ele foi reconhecido perante o carcereiro daquela prisão e ele foi deixado como responsável administrador daquela prisão, porque o Senhor era com ele, o carcereiro então agia com bondade para com José, porque José ele estava passando por um processo, mas ele estava com o coração aberto e com a mente aberta, entendendo que aquele tempo, aquele momento era necessário. E nós vamos ver então que quando José ele se torna governador do Egito, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, então Faraó chama ele, designa ele para ser o governador do Egito, com 30 anos de idade agora, nós vamos ver que José agora sim, com 30 anos de idade, com tudo que ele havia passado na vida dele, com tudo aquilo que ele havia enfrentado, percorrido durante aqueles 13 anos, agora ele havia se tornado um homem responsável, um homem com um coração reto, um homem que amava o Senhor, que estava decidido a fazer o que era certo, o que era correto perante ao Senhor, não importasse o preço que necessitava ser pago para isso. E nós vamos ver então que quando José se torna governador do Egito, agora então ele estava pronto, ele estava preparado, aquele momento de se afastar, aquele tempo de se afastar que ele havia necessitado enfrentar, tudo aquilo se passou, aquele tempo havia ficado para trás. E quando nós vamos prosseguindo na leitura do livro de Gênesis, nós vamos ver agora lá no capítulo 45, versículo 14, diz que então ele se lançou chorando o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Nós vemos que depois que José se torna governador do Egito e tem aquela história toda em que os irmãos sobem até o Egito para buscar alimento, então passado algum tempo José se identifica aos seus irmãos como sendo José, aquele a qual seus irmãos haviam vendido como escravo. Passado aquele momento de se afastar, agora que ele já havia crescido, agora que ele já havia adquirido a maturidade, o entendimento das responsabilidades da vida dele, agora era o momento de abraçar, agora era o momento de ele abraçar novamente os seus irmãos. E lá prosseguindo na leitura do livro de Gênesis, nós vamos ver no versículo 40, no capítulo 46, no versículo 29, que diz que agora José se encontra com seu pai Jacó. E o final do versículo 29 diz: assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. E nós vemos então na história de José, quando ele estava com 17 anos, ele passou por um tempo que não era o tempo de abraçar, mas era o tempo de se afastar. Mas aquele tempo foi necessário para que houvesse o crescimento, para que houvesse o amadurecimento, para que Deus forjasse a vida e o caráter de José, para que José deixasse de ser aquele jovem mimado, aquele jovem bajulado, aquele jovem que não estava preocupado com as pessoas que estavam ao seu redor, com a sua própria casa, talvez, com a sua própria família, mas agora ele se tornasse um homem responsável, um homem com o coração reto, ligado ao Senhor, decidido a fazer o que era o correto, e agora então ele estava pronto para se tornar o governador do Egito, e agora passava então o tempo de se afastar e retornava, voltava então o tempo de abraçar.
E sabe o que isso significa para mim e para você? Que esse tempo a qual nós estamos passando é um tempo difícil, sim, é um tempo difícil. É um tempo complicado para todos nós, que às vezes nos traz um medo, que pode nos trazer uma incerteza, que pode nos trazer uma insegurança, pode sim nos trazer tudo isso. Mas nós devemos ter a certeza que a nossa vida, tudo aquilo que temos está ao cuidado e ao controle do nosso Senhor. E esse tempo de se afastar é um tempo necessário para todos nós. Não é tempo de abraçar, mas é tempo de afastar. Mas sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em cada um de nós. É um tempo que Deus parou tudo o que nós estávamos fazendo. É um tempo que nós pudemos parar para pensar, para olhar para dentro de nós, para olhar para nós mesmos e, principalmente, olharmos para a nossa caminhada cristã, olharmos para nós como servos do Senhor, para vermos, será que nós estamos fazendo aquilo que realmente é propósito do Senhor? A palavra mesmo nos afirma que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós fazemos muitos planos. Talvez lá no início do ano, em janeiro, nós fizemos muitos planos para esse ano de 2020. Mas sabe o que eu digo para você? O que prevaleceu para mim, o que prevaleceu para você, foi o propósito do Senhor para a nossa vida. Mas será que nós estamos entendendo perfeitamente qual é o propósito do Senhor? O que o Senhor está querendo nos ensinar? O que o Senhor tem trabalhado em nós durante este período, durante esses meses? Que você esteja com o coração aberto, que você esteja com a sua mente aberta, ligada ao Senhor, para entender que esse momento é um momento necessário, sim, é um momento para nós passarmos, mas para nós crescermos, para nós adquirirmos maturidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, quando Paulo começa a falar sobre... Quando Paulo começa a falar para a igreja, para a igreja de Éfeso acerca dos dons ministeriais que Deus havia colocado na igreja, Paulo vai dizer então que uns Deus levantou para apóstolos, outros Deus levantou para pastores, outros Deus levantou para evangelistas, outros Deus levantou para profetas, outros para mestres. Paulo vai dizer que Deus agiu dessa forma, sabe para quê? Para preparar os santos para a sua obra, para aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Mas Paulo também vai prosseguir dizendo, sabe por que Deus preparou isso? Preparou para que todos nós chegássemos à maturidade, para que adquiríssemos a maturidade e chegássemos à medida da plenitude de Cristo. E sabe o que isso significa para nós? Esse momento que nós estamos passando serve de igual modo, serve para preparar os santos para a obra do Senhor, serve para aperfeiçoar a igreja de Cristo, serve para que nós consigamos, para que nós venhamos adquirir maturidade, para adquirir a medida da plenitude de Cristo, porque esse é o propósito do Senhor, que você possa estar passando por este momento, adquirindo conhecimento, se aperfeiçoando e adquirindo maturidade para que Deus possa entregar nas suas mãos responsabilidades. E assim como foi com José. José, com 17 anos, ele não tinha condição alguma para ser governador do Egito. Mas quando ele passou por todo aquele processo, pelo tempo de se afastar, quando ele chegou aos seus 30 anos, agora sim, ele estava pronto, ele estava maduro, ele estava preparado pelo Senhor para assumir a responsabilidade, as responsabilidades que Deus havia planejado para ele, para as responsabilidades do propósito de Deus para a vida dele, e que nós possamos estar da mesma forma, passando por esse momento. Sim, por um momento de dificuldade, pode ser um momento de luta, mas que possamos estar passando com o nosso coração aberto, com a nossa fé edificada e fortalecida em Deus, porque a nossa confiança, a nossa esperança deve estar no Senhor. Amém? Você pode crer nisso? Então vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para cada um de nós, para que Deus esteja conosco, para que Deus passe com cada um de nós por esse momento, por essa nova realidade que temos à nossa frente, mas que Deus possa passar conosco e que estejamos prontos para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não se esqueça, vamos adquirir a maturidade para chegar à medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos elevar ao Senhor uma oração. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é que tem edificado a nossa fé, Pai. É a Tua palavra que tem nos alimentado, Senhor Deus, nesse momento em que temos passado, nesse momento tão difícil que cada um de nós temos vivido, Deus. Nós sabemos que se o Senhor não fosse conosco, Pai, se a Sua graça não estivesse sobre nós nem aqui estaríamos, ó Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor Deus, as Tuas misericórdias elas se renovam todas as manhãs. E se não fosse pelas Tuas misericórdias, certamente nós já teríamos sido consumidos. Mas nós te louvamos porque teu amor é grande, porque a Tua misericórdia é grande e ela nos alcança todos os dias, ó Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, fortalece o Teu povo, Deus. Fortalece a Tua igreja, para que possamos estar passando, Senhor Deus, por este momento, mas passando com o Senhor, direcionados pelo Senhor. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, a Tua igreja, Senhor Deus, dando sabedoria e entendimento, abrindo, Senhor Deus, o nosso entendimento para entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Nós não queremos, Senhor Deus, ficar da mesma forma, na mesmice, Senhor Deus, mas nós queremos crescer. Nós queremos crescer em comunhão, nós queremos crescer em intimidade com o Senhor. Nós sabemos que momentos como esse servem, Senhor Deus, para o nosso crescimento, serve para o nosso aperfeiçoamento. Então nos ajuda, Senhor Deus, a entender. Abre a nossa mente, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e mais do que isso, que possamos estar adquirindo maturidade, Senhor Deus, para estarmos, Senhor Deus, aptos, prontos a receber as responsabilidades que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Então fica conosco, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias representadas, as famílias que estão sendo apresentadas ao Senhor neste momento, abençoa e alcança casamentos, ó Pai, os filhos, os cônjuges, Senhor Deus, apresenta também, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, Senhor Deus, da saúde, o corpo físico dos Teus filhos, aqueles que estão doentes, enfermos, ó Pai. Oh Deus, nós cremos, eu creio que basta um toque do Senhor para que haja um milagre, para que haja cura, Senhor Deus. Então toca sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, queima, Senhor Deus, dissipa, arranca, Senhor Deus, todo esse espírito de enfermidade, que seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a saúde emocional, psicológica, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, Deus. Que possamos estar, Senhor Deus, sendo fortalecidos, edificados pelo Senhor. Fica conosco, Senhor, nos livra, Senhor, de todo mal, nos livra, Senhor, de todo levante, Senhor Deus, do inimigo, mas cobre com o Teu sangue as nossas vidas, envia os Teus anjos, ó Pai, para estar guardando o Teu povo, a Tua igreja, nos livra, Senhor Deus, de toda peste, de todo vírus, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, amém. Deus abençoe a todos e não se esqueça que você que está passando por alguma dificuldade, que você precisa de um alimento, de uma cesta básica, nós temos um departamento específico para isso aqui na igreja. Então você que precisa de uma cesta básica, você que conhece alguém que esteja precisando, está passando por um momento de dificuldade, você então nos procura algum pastor da igreja que com certeza essa pessoa vai ser abençoada e alcançada pela assistência social da igreja. Amém? Deus abençoe a todos e um forte abraço.